Presidente Raimundo Carreiro, o senhor preside uma casa que é centenária, são 117, 120, fundado por Rui Barbosa. E, infelizmente, a minha leitura é que o governo federal negligenciou isso na tramitação da lei 12.846 e não considerou o enforcement e a possibilidade de aplicação de sanção do tribunal no caso de licitações e contratos. Uma lei que, como eu disse, mais de 50% dos seus tipos, dos seus ilícitos administrativos, se refere a licitações e contratos. E isso ficou descoberto. Eu conversava muito isso em 2015, buscando uma aproximação. O tribunal baixou a instrução normativa de supervisão, 74, em que deixava claro também que o caminho da questão para a identificação e reparação do dano, quantificação e identificação dos responsáveis, deveria ser num processo específico de tomada de conta especial. O fato é que nós começamos, talvez com o pé esquerdo, essa relação, e que, com a habilidade do ministro Wagner e a boa vontade do tribunal, do senhor e dos demais ministros, me parece que esse equívoco está sendo corrigido, respeitando, certamente, as competências do Tribunal de Contas. De tudo que o senhor ouviu aqui e com a expectativa que temos, não foi por outro motivo, colocamos o TCU e a CEJU frente a frente, e a atuação conjunta que é prevista na própria Constituição Federal, o controle interno e o controle externo. O controle externo julgando contas, o controle interno dando todos os subsídios, identificando desvios de conduta, responsáveis, prejuízos ao erário, subsidiando o Tribunal de Contas. Uma atuação que sempre foi muito próxima e estreita, que não pode ser prejudicada por um equívoco, como eu disse, que certamente não foi cometido por nenhuma das duas casas. Essa correção possível, ou seja, que nós possamos ter nos acordos de leniência, cuja porta de entrada da lei dá para a Controladoria Geral da União, mas que garanta à empresa também que ela não vai ser declarada inidônea lá na frente, depois de ter assinado o acordo, me parece que há um caminho aí possível de entendimento. Eu queria ouvir, então, o senhor, nessa primeira rodada, e eu acho que teremos uma condição de algum debate aqui, na sequência, sobre essa perspectiva. Pois não. Eu vou fazer também uma apresentação do órgão que eu integro e represento, que é o Tribunal de Contas da União. Eu sou ministro do tribunal há 11 anos e, a partir do dia 1º de janeiro, estou exercendo o 2º ano. Fui reeleito na quarta-feira para o 2º ano de mandato de presidente do tribunal, que é um órgão centenário, como o senhor falou, tem 125 anos. E a Constituição, eu quero dizer para vocês o que atrai o tribunal para essas questões. Eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui para servidores públicos, todos jurisdicionados do Tribunal de Contas da União. Os que não são, na ativa, já tem uns 2 aqui já aposentados. Mas ainda tem contas do passado para serem mas todo jurisdicionado ao Tribunal de Contas da União. Então, cada um falou do seu órgão, e eu, como ministro e presidente do tribunal, vou falar, não estou falando em nome do tribunal, eu represento o tribunal, mas vou dar a minha opinião sobre essas questões que o doutor Valdir me convidou para nós conversarmos aqui sobre esse tema. Então, como eu já falei, a competência do Tribunal de Contas da União, que está estabelecido no artigo 71 da Constituição Federal. Está no artigo 71 da Constituição Federal. E a lei a LAC, né, que é mais conhecida como a Lei de Anticorrupção, ela foi elaborada, como todos sabem aqui, foi muito rápida a tramitação dela, ela não amadureceu dentro do Congresso. Na Câmara, foi onde ela teve mais ou menos um debate, mas não chegou a amadurecer. E no Senado, praticamente, não teve processo legislativo em referência à lei anticorrupção. E o tribunal teve que se manifestar sobre essa questão. Por quê?
o doutor Valdir falou aqui, ela se dirige exclusivamente às empresas que contratam com a administração pública. Então, já atraiu em função do dinheiro público federal que está nos contratos, a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, e também tem aqui um dispositivo da Constituição, que, quando eu cheguei no tribunal, não estava pacificado o seu entendimento, de que uma empresa só poderia ser responsabilizada numa tomada de conta especial se associada a um servidor público. Então, era uma divisão muito grande no tribunal, mas quando eu cheguei, eu levantei a questão de novo, que eu não me conformava com aquela situação, que eu acho que o tribunal tinha que penalizar individualmente ou em conjunto o servidor público com a empresa ou a empresa sozinha. E o fundamento disso, doutor Isaac, o senhor que é um grande advogado, dentre outros aqui, o artigo 71, inciso 2, parte final do artigo 71, parte final do inciso 2, que ele diz: julgar as contas dos administradores, etc. E as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outras irregularidades de que tenham resultado prejuízo ao erário. Então, aí, outros. Quem são esses outros? Quem contrata com a administração pública. Então, hoje é um assunto pacificado no tribunal e que nós tantos penalizamos a pessoa física, o servidor público, como em conjunto com a empresa ou a empresa separadamente. E aí depois veio a lei anticorrupção e que o tribunal, vamos dizer assim, no seu texto, o tribunal foi alijado. Mas, acima dela, tem a Constituição Federal, que eu acabei de citar aqui, é o artigo 71, e principalmente essa parte final aqui do inciso 2. Então, começou essa discussão na AGU, na CGU, que foi pela lei, lá no parágrafo único do artigo, não sei se é o primeiro ou o segundo, que atribuiu a CGU a assinar os acordos de leniência. Bom, então, quando começou essa discussão, o tribunal se movimentou e editou a IN 74. A IN 74, que todos conhecem, que estabeleceu como o tribunal ia proceder para acompanhar ou apreciar os acordos de leniência, firmado pela CGU. Isso teve uma polêmica muito grande. Foi uma polêmica, questionaram até o tempo de tramitação dessa instrução normativa. Até isso foi questionado. Chegou ao ponto de dentro do Congresso, ser apresentado um projeto de decreto legislativo, com fundamento no artigo 49, inciso 9 da Constituição, suspendendo os efeitos da IN em função do tribunal ter editado uma instrução normativa que exorbita o poder de legislar. E não ficou só nisso. Ainda foram ao Supremo também para derrubar a participação do tribunal, vamos dizer assim, nos acordos de leniência. Bom, a medida provisória veio, alterando a lei, caiu, e hoje o próprio Ministério Público entende que era mais nociva aquela medida provisória do que como ficou na lei. Aquela medida provisória que perdeu a eficácia, não chegou à conversão de lei. Exatamente, 703. Né? Bom, então, pacificou-se isso, a instrução normativa continuou em vigor, não se fala praticamente mais nisso, o tribunal está exercendo o seu papel, e a CGU está mandando as manifestações das empresas que desejam fazer, e o tribunal vem analisando em 5 etapas essas questões. Mas não se chegou ainda, do ponto de vista de tramitação e de participação do tribunal no acordo de leniência, a um consenso. Não existe. E todos cobram. A imprensa cobra, os juristas cobram, as empresas cobram.
e aqui o promotor, o procurador lá do Espírito Santo defende, naquele acordo que ele deu aí do TRF4, que o Tribunal de Contas pode participar. E aí, vamos ver o outro lado. Como é que o Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização, pode participar de um acordo de leniência, que ele vai fiscalizar? Então, essas questões você tem que analisar. Agora, nessa discussão aqui, você vê como a discussão é importante. O que é que eu percebi aqui nessa discussão? E praticamente quase todos aqui falaram sobre isso. Tudo para em cima do ressarcimento do artigo 13, que ele tem que ser integralmente, a União tem que ser integralmente ressarcida. Mas olha o que eu escutei aqui, que não deve constar do acordo de leniência esse ressarcimento. E olha, e você sabe o que eu fui ver aqui na lei? Olha como está faltando luzes nessa questão para a gente discutir. Está aqui, o artigo 13. A instauração do processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas na lei. Isso não é um processo sancionador? Então, o processo sancionador deve tramitar e exatamente, a reparação deve ser feita num processo separado. Exatamente. Ou a CGU abre a tomada de conta especial, faz o procedimento. Como é que você vai fazer um procedimento contraditório dentro do acordo de leniência? Não tem como fazer. Não sai nunca. Até porque não tem condições de fazer. A lei não prevê esse contraditório. O que, para a reparação do dano de qualquer um de nós que cometer uma infração dessa, nós temos o direito de nos defender. Então, olha, me clareou isso aqui, assim, jogou uma luz aqui. Está muito claro isso aqui na lei. Mas ela tem mais defeitos, e eu lamento que o nosso colega aqui, o Rosário, tenha recebido esse pacote para você decifrar. Eu examinei a lei do Banco Central, junto com a da CVM, a do CAD, e todas deram o foco e deram os caminhos como proceder. Essa aqui, nada. Absolutamente nada. Não tem os procedimentos. É tanto que o tribunal baixou a sua instrução normativa de como proceder. Não tem os procedimentos. Então, veja bem, mas não vou dizer uma crítica, mas uma observação sobre esta lei. Na minha visão, o que o Rosário pegou e está tentando tirar isso do papel, ele falou ontem lá no Banco Central, Isaac, a lei vai completar 4 anos e não consegue aplicar. Não se consegue aplicar os dispositivos da lei. E, realmente, tem uma dificuldade muito grande. Eu entendo que ele tem uma dificuldade muito grande. E nós, lá no tribunal, temos sido responsabilizados, ou pelo menos citado constantemente, dentro do sistema CGU, AGU, SPU, Ministério Público da União, é de que nós travamos os acordos de leniência. Mas o que acontece é o seguinte, é que, como é que o tribunal pode participar de um acordo de leniência nessas condições que eu acabei de falar para vocês, dele participar do acordo e depois de fiscalizar. Então, a minha ideia é de que o pacote que você tem que desenrolar, e eu vinha falando com o doutor Valdir dentro do carro, isso aqui é você iniciar uma obra só com o projeto básico, ser o projeto executivo. Fica difícil. E nós, lá no tribunal, já somos quase doutor em resolver essas questões de obras públicas. E eu cito um aqui, de tantos outros obras
que estão aí nas páginas dos jornais, está na Lava Jato e tudo, é a transposição do Rio São Francisco. Ela começou sem pé e sem cabeça. Mas, dado o significado social, econômico e a materialidade de uma obra daquela, o tribunal vem remendando e remenda daqui, remenda dali. Finalmente, hoje, essa obra está com cerca de vários trechos, com 95%, 98% de sua conclusão, mas por colaboração do tribunal, que devia receber um projeto completo. E eu, por exemplo, eu relatei os 7 processos da transposição que vinha. Ele é de 2003, 2005 ele começou. Mas ele só andou nos últimos 4, 5 anos que ele realmente começou a andar. Inclusive, já tem água nos canais, porque a gente foi superando questões, evidentemente, sem botar a mão na cabeça de irregularidades, mas procurando que a obra seja concluída. Então, a comparação que eu faço, a grosso modo, é exatamente essa, dessa questão de você tentar sair dessa questão aqui só com esse projeto básico. A AGU, eu também participei de um evento lá na AGU sobre o acordo de leniência, e eu também fiz essa citação lá para ela. Por exemplo, na lei do Banco Central, olha aqui, só um exemplo aqui, como essa lei foi muito bem estudada, e o Isaac já acabou de dizer aqui. Ela disse aqui no artigo 15, Isaac, no parágrafo 1º, que o cumprimento das condições do termo de compromisso gerará efeito exclusivamente na esfera da atuação do Banco Central. A lei anticorrupção passou a limpo isso. Então, nos acordos de leniência que a AGU está fazendo, já tem 2 assinados, não é, Rosário? E tentando emplacar os outros, como é que está sendo levada essa questão? Foi feita uma cláusula de reserva nos acordos, dizendo, olha, e as empresas aceitaram, até é importante isso, que as empresas aceitaram. O acordo que nós estamos fazendo aqui não inclui a competência do tribunal. Já fique sabendo. Então, você vê as dificuldades que o Rosário tem encontrado para emplacar esses acordos de leniência. Mas eu vou dizer aqui, complementando aqui, o papel do tribunal nesses acordos. E o tribunal, mesmo tendo ficado fora da lei, mas o tribunal nunca se recusou de colaborar com a CGU e a AGU, nos acordos de leniência. Eu vou citar aqui um caso, o primeiro, eu não sei se é colaboração ou não, foi a IN 74, que o tribunal fez para ter uma luz. O segundo ponto foi o seguinte, agora em julho, no mês de julho, dado esse debate tão acalorado em cima desse acordo de leniência, o tribunal constituiu um grupo de trabalho com a participação de 2 ministros titulares, um ministro substituto e um subprocurador-geral do tribunal, exatamente para conversar, para dar viabilidade e clareza a esses acordos de leniência. E depois, nessa sequência, agora já materializado, tem o acordo que o procurador citou, que eu trouxe aqui, que eu fiz questão de trazer aqui para citar, que é o 483, que o ministro Bruno Dantas, esse acordo é uma referência no tribunal nos acordos de leniência. Ele ficou como uma referência. Ele declarou a inidoneidade de umas empresas e suspendeu, sobrestou de outras, para possibilitar que elas colaborem com as investigações, com a Operação Lava Jato. E ontem, antes de ontem, na quarta-feira, esse mesmo ponto foi replicado naquele acordo que eu citei aqui, que foi relatado pelo ministro André Luiz de Carvalho, também dando a possibilidade de que as empresas colaborem primeiro, para depois a gente dar a premiação para elas. Dessa premiação, se na análise lá na frente, a gente vai analisar essa questão e aí vai modular
a penalidade que deva ser dada a essas empresas, se tiver. Então, esse é um caminho. Sem falar, eu recebi também na semana passada, parece que foi no dia 30 agora de novembro, a quinta Câmara do Ministério Público Federal, que é quem coordena essas questões, para nós entabularmos o grupo de trabalho. Eu falei até para a doutora, ela é uma japonesa, né, eu não esqueci o nome dela aqui, Nishida, de nós darmos vida a esse grupo de trabalho, já com a participação, porque a participação do grupo de trabalho está o CAD, a convite, foi todos notificados, eu mandei, o CAD, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, que é nossa parceira, a Polícia Federal, e esses ministros, o Ministério Público Federal, para nós darmos vida a esse acordo. A imprensa, recentemente, eu até trouxe aqui, ela noticia que foi encaminhada ao ministro Bruno Dantas, que está cuidando desse assunto, lá no tribunal, um documento de 8 páginas. Esse documento está até lacrado, mas a imprensa já publicou ele. Todo mundo já tem. O relator não leu ainda, porque ele está de férias, não leu, mas... Então, eles dizem lá exatamente isso, que o tribunal também faça as suas negociações com as empresas. Que a sugestão dele é exatamente essa, que o tribunal faça a negociação também com as empresas. Para o tribunal, quero dizer para vocês aqui, é um assunto novo, que o tribunal, recebendo esse documento, certamente vai se debruçar sobre isso, porque para o tribunal é um assunto novo. O tribunal é o seguinte, como ele é um órgão centenário, e a gente vai abrindo janelas, para poder chegar numa porta, para poder introduzir determinadas questões para as coisas fluírem. E já tem uma janela que é o TAC, o primeiro TAC que o tribunal admitiu, que foi aquele TAC da Oi com a Anatel, que ela quer fazer as multas que lhe foram aplicadas, ela quer transformar em investimentos. E a Anatel condicionou essa negociação, a assinatura desse acordo, se o tribunal se manifestasse. Então, o tribunal se manifestou, fez uma série de exigências para ser cumprida e está em andamento. Então, com certeza, essa provocação que o Ministério Público Federal fez ao tribunal, de o tribunal também fazer negociações diretas com as empresas para que elas colaborem com as investigações. E aqui eu quero dizer o seguinte, olha, com certeza essa colaboração é exatamente na reparação do dano. Na reparação do dano, que é a parte de competência do tribunal. Então, nós entramos de recesso, nós ainda temos uma sessão agora no dia 13, na terça-feira, e esse assunto deve ser discutido para o ano que vem. Então, o tribunal, como eu disse para vocês, não está moco em relação a essa questão. Nós estamos trabalhando, nós temos questões lá. Tem um acordo de leniência para ser assinado, e foi dada uma cautelar, nós já chegamos a esse ponto, dar uma cautelar, suspendendo a questão do acordo, exatamente, procurador, daquela exigência que o senhor leu aí, que tem que fazer isso. Por exemplo, a lei diz que a empresa tem que confessar. Não diz isso, a lei tem que confessar Pois é. E uma determinada empresa, não fui eu que conduzi, ela tem uma consultoria e teria que ser, mas o acordo é com a empresa. E o tribunal suspendeu, fez uma cautelar, suspendendo, foi por um prazo curto, de 45 dias, já venceu essa cautelar, e certamente na próxima terça-feira esse processo deve entrar, já está na pauta, eu não sei qual vai ser a decisão, mas que para exatamente permitir que o terceiro acordo seja assinado ainda na semana que entra. Então, o tribunal, repetindo aqui, não está inerte e nem moco aos apelos da sociedade e das empresas, que ninguém quer punir empresas. Não se faz isso com gosto, como você falou. Nós que julgamos,
nós aplicamos penalidades, declaração de inidoneidade, nós suspendemos servidores, impedindo que eles exerçam cargos públicos por até 8 anos, mas a gente não aplica multas, imputa débito. Ninguém faz isso com prazer. Mas, infelizmente, acontece, você tem que agir e decidir. E você tem que decidir. Então, assim, em breves palavras, esse é o posicionamento do tribunal, e o que nós vimos fazendo pelo tribunal e pelo nosso país. E no debate eu quero citar 2 questões aqui, que é sobre a fala do Dr. Aelo e sobre não, é do CAD, aliás, é do CAD que eu quero fazer uma indagação, que é sobre a participação do Ministério Público, que todos os acordos, que é corretíssimo, é feito com o beneplácito do Ministério Público Federal. Né? Porque aquele dispositivo da lei de vocês, que diz assim, confessou, homologou, extingue o crime. É uma questão que você já sabe disso. Então, com a participação do Ministério Público, certamente que ele ameniza essa questão. Né? Então, você vê que quem está aqui nos assistindo, aqui são todos servidores públicos, mas quem está nos assistindo como empresas, para ver, gente, o plexo de leis que nós temos que trabalhar com isso todos os dias para aplicar uma penalidade, para fazer a administração pública andar. Essa lei do Banco Central, que o doutor Isaac falou aqui, ela consolida não sei quantas leis que ele conseguiu arrancar isso do Congresso, consolidando num único texto todo o processo sancionador do sistema financeiro nacional, incluindo do mercado de capitais. Mas os outros estão rodando por aí. E a gente tem que trabalhar com muito cuidado, com muito zelo, porque todos os nossos atos, principalmente do tribunal, eu tenho certeza que principalmente do tribunal, eles são contestados na justiça. Todos são contestados. Até o embargo de declaração que você julga, você é contestado. Então, tem que fazer com muito zelo, com muito cuidado, exatamente para que a instituição não perca também a credibilidade e dê também a segurança jurídica, que é o que nós estamos discutindo aqui. Principalmente, no fundo, nós estamos discutindo aqui a segurança jurídica. Nós queremos fazer os acordos, permitir que as empresas voltem a contratar com a administração pública, mas que os acordos tenham segurança jurídica. Eu advoguei um bom período, e certamente, quando eu sair do tribunal, eu vou voltar a advogar, mas lá no tribunal, meu tema é esse, é a segurança jurídica dos nossos jurisdicionados, que a gente tem que dar. Então, Valdir, acho que eu fiz um panorama. Não, foi ótimo, presidente. Resumidamente, mas era isso que eu queria falar para você.